Olá, mais uma vez queremos pedir permissão para adentrar aos seus lares, aos seus locais de trabalho e apresentar o programa Mundo Jurídico. O programa Mundo Jurídico, que há mais de 14 anos, melhor dizendo, há quase 14 anos, leva informação jurídica, de cidadania, de cultura e também de civismo. E hoje não vai ser de forma diferente, pois temos ao nosso lado um xará no sobrenome, Dr. Hilton Mascarenhas. Ele que tem como área de atuação os ramos trabalhistas, desportivo e previdenciário. É sócio responsável pela área de trabalho desportivo e previdenciário, além do gerenciamento administrativo de todos os escritórios. É ex-membro do Centro de Estudo de Administração do Escritório de Advocacia, o CIA, foi assessor jurídico sênior na empresa multinacional americana Flextronic Internacional e é o membro da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e da Associação de Advogados de São Paulo, a ASP. Atualmente é integrante da Comissão de Exercício de Advocacia Trabalhista e da Comissão de Esportes da 24ª Subseção Sorocaba da OAB. Sua formação, ele é pós-graduado lato sensu em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus. Especialista em Gerenciamento Jurídico pela Fundação Getúlio Vargas. Graduado em Direito pela FAD, nossa querida FAD, nos idos de 1999. Também fala os idiomas fluentemente, inglês e espanhol. O tema a ser tratado hoje é aquele de direitos e deveres do trabalhador. Doutor Hilton, é um prazer recebê-lo aqui, nós que temos o mesmo sobrenome. É claro, evidentemente, que a família Mascarenhas é uma família que tem ramos espalhados pelo Brasil inteiro e, com certeza, se a gente levantar bem a árvore genealógica, nós vamos ver que temos aí os nossos ascendentes de outrora em comum. Mas eu já vou começar a lhe fazer o primeiro questionamento em cima desse tema que eu acho relevantíssimo para a sociedade brasileira. Quais são os requisitos que devem ser preenchidos para a validade na alteração do contrato de trabalho? Nós sabemos que o contrato de trabalho é um contrato individual. E esse contrato ele tem uns requisitos que realmente devem ser preenchidos. Então eu lhe perguntaria, quais seriam eles para que ele tenha validade? Que bom tê-lo no programa Mundo Jurídico. Seja bem-vindo. Doutor Antônio, é uma satisfação muito grande, né? Eu quero agradecer pelo convite. É um prazer imenso estar participando desse programa. Um programa, como o senhor destacou, tão tradicional já, né? Mais de uma década no ar, né? Trazendo informações aí dos colegas para as pessoas. Em relação ao parentesco, com certeza nós, em algum lugarzinho no passado, com certeza temos aí um parente em comum, somos um primo distante, quem sabe. Né? Mais uma vez, eu queria agradecer também ao telespectador, né, ao ouvinte que prestigia esse programa. De suma importância esse interesse e essa qualidade de informação que o mundo jurídico traz para você, que tem, com certeza, dúvidas na área jurídica. Não seria diferente na área trabalhista. A área trabalhista é uma área que traz bastante dúvida, né? É uma matéria que está sempre em evidência e nós vamos tentar hoje compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência no dia a dia, principalmente na área trabalhista, né? Que é uma área que a gente tem uma atuação um pouquinho maior. Respondendo à sua primeira pergunta, doutor, em relação aos requisitos que devem ser preenchidos para que exista validade na alteração do contrato de trabalho, é importante destacar, como o senhor mencionou, que o contrato é um contrato individual de trabalho, né? Ele pode ser acordado de forma tácita ou expressa, pode ser verbal, pode ser escrito e pode ser por tempo determinado ou indeterminado, né? A lei fala que existe uma livre negociação
entre as partes, é possível essa livre negociação entre as partes. Ocorre que, desde que o que for acordado não seja contrário a disposições que protegem ao trabalhador, né? Contratos coletivos, decisões de autoridades competentes, normas, decisões de sentenças normativas, por exemplo, também. No entanto, a CLT, artigo 468, ela determina que os contratos de trabalho, os individuais, né, eles só serão lícitas essas alterações, primeiro, por um mútuo consentimento, ou seja, o empregado também deve concordar, o empregador não pode, salvo algumas exceções, forçar essa mudança, né? E segundo, desde que essas mudanças também não resultem, mesmo que acordadas, mesmo que o empregado ele concorde, desde que elas não sejam objeto aí de prejuízo a esse empregado, né? Sob pena dessa mudança, né, ser nula, essa mudança das relações de trabalho, de como é conduzido, sob pena dessa mudança ser nula. Muito bem. Além do contrato individual de trabalho, nós temos as convenções coletivas, né, doutor? Essas convenções coletivas, salvo o melhor juízo, eu gostaria que o senhor pudesse explanar, elas vêm exatamente para melhorar as condições do trabalhador. Via de regra, o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores acabam formalizando, através dos seus representantes, uma convenção coletiva, mas, até onde eu sei, ela sempre é para beneficiar o trabalhador. É isso mesmo, doutor? Bom, a ideia é essa, né? Nós temos aí, em virtude da CLT ser uma lei muito antiga, né, tempo de Getúlio ainda. Tempo de Getúlio Vargas ainda, exatamente. Nós entendemos, os operadores do direito, né, da área justa trabalhista, entendemos que algumas coisas talvez, podemos dizer que estão faltando. Vamos dizer que tem algumas coisinhas que talvez não foram incorporadas ainda, quem sabe no futuro, né? E isso pode ser remediado através de uma convenção coletiva. Então, a ideia é realmente que a convenção coletiva traga benefícios para o trabalhador, né? Implante aí algo que não seja previsto na lei, especificamente, mas que auxilie esse trabalhador a ter garantias, né, de condições melhor para exercer seu trabalho. Maravilha, mesmo porque, né, doutor, e explicando para o nosso querido telespectador que me dá essa audiência maciça há quase 14 anos, é que a CLT é uma coletânea de leis trabalhistas, ou seja, eram leis esparsas que, sabiamente, Getúlio Vargas, através do seu ministro da Justiça na época, fez com que elas fossem consolidadas numa só lei. Diferentemente, por exemplo, do Código Civil, que é uma lei criada pelo Congresso Nacional, específica para o Código Civil, ou específica para o Código de Processo Civil, e vai por aí afora. Portanto, como bem o doutor explanou, alguma coisa pode e deve ter ficado de fora. E mesmo porque o mundo mudou muito desde aquela época de Getúlio. Muito bem, doutor. Agora, uma outra questão que eu acho decisiva e que às vezes a gente enfrenta nas ações é a alimentação. Ela é uma obrigação ou ela é uma faculdade do empregador? Pode dar ou não dar? Como é que é essa história? É interessante, é uma pergunta muito pertinente. A alimentação, diferentemente do Vale Transporte, não é uma obrigação legal. Ou seja, não existe lei que prevê que o empregador precisa fornecer alimentação. O que acontece? Geralmente é feito um ajuste, né? E é negociado com o empregador através, como o senhor acabou de mencionar anteriormente, através de normas coletivas, né? É interessante que existem outros aspectos trabalhistas que vêm sendo negociados através desse ajuste individual, e a alimentação é uma delas, né? Apesar de não existir aí uma previsão legal, né, não existir uma obrigatoriedade, né, do empregador de fornecer alimentação, ao meu ver, creio que o empregador fornecer, né, essa alimentação para o funcionário talvez seja
um motivador, né, para que o empregado trabalhe, vamos dizer, fique mais tranquilo. Antigamente, né, talvez o empregado ele tinha a possibilidade de ir até sua casa, almoçar com a família. Nós sabemos que dependendo hoje em dia, em virtude da correria, dependendo de onde a pessoa mora, isso ficou um pouquinho mais prejudicado, né? E outra questão também que ajuda a empresa a decidir a fornecer alimentação é o incentivo fiscal, né, que ela vai ter caso ela opte por fornecer alimentação. Obviamente que se existe uma norma coletiva que diz não, é preciso que seja pago um ticket de alimentação, algo no sentido, por quê? Porque integra o salário, né? E isso deve ser cumprido. Mas lei propriamente de que obrigue, não existe. Mas, como nós sabemos, as normas coletivas, elas ajudam a contornar, talvez, essas lacunas, né, que existem em relação aos direitos do trabalhador. Isso me faz lembrar, eu que nasci na década de 50, né? E no final da década de 60, nos anos 69, com 14 anos, eu fui ser aprendiz ferroviário na ainda estrada de ferro Sorocabana. E nessa oportunidade, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde como aprendiz junto aos mestres da oficina de locomotivas da Estrada de Ferro Sorocabana. E nós tínhamos 1 hora de almoço. Então eu morava na Vila Santana, saía do Largo do Líder, que é onde era a Estrada de Ferro Sorocabana, né, a entrada do portão principal, ia até a minha residência, almoçava, ainda dava para até às vezes tirar um cochilozinho e vir para trabalhar. Portanto, isso hoje mudou, como bem explicou o doutor, e as convenções coletivas hoje garantem, que também não deixam de ser leis, mas leis no sopé das leis são aquelas leis individuais, né? Portanto, elas não deixam de ser lei, garantindo a alimentação. E você que nos está assistindo, não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos com o segundo segmento do programa Mundo Jurídico. Estamos de volta ao programa Mundo Jurídico, TV Com, Canal 7 a cabo. Esse programa que é exibido no seu ininditismo todas as terças-feiras, às 21 horas. E depois na grade da programação da TV Com. Portanto, você poderá nos estar assistindo no período matutino, no período vespertino, noturno, ou mesmo até de madrugada. Mas saiba que o programa é feito com carinho e esmero para que você seja um telespectador bem informado. Quero mandar um forte abraço ao Ney e à sua esposa, que nos assiste toda semana, aos integrantes da família Silva, tanto lá na Vila Carvalho como no bairro do Éden, ao Nino e ao Joãozinho do Cartório Pires e também ao seu Manuel do Vanelville. Você sabe, Vanelville é o lugar de gente feliz. Gostaria de mandar também um forte abraço ao Soler, que nos assiste lá na Vila Progresso. Um forte abraço a todos vocês. Hoje nós estamos focalizando a personalidade jurídica do Dr. Hilton Mascarenhas, ele que é formado pela FAD nos idos de 1999, pós-graduado lato sensu em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus. No segmento anterior, ele comentou sobre a alimentação e também os requisitos que devem ser preenchidos para a validade e alteração do contrato de trabalho, sem também deixar de falar alguma coisa da Convenção Coletiva do Trabalho. Nesse segmento, o primeiro questionamento que vem, e eu acho muito importante, é aquele que o empregador tem ou não de aceitar atestado de acompanhamento médico. E aí, doutor, quer dizer, eu vou acompanhar um filho, eu vou acompanhar um ascendente, a firma tem ou não a obrigação de abonar, entre aspas, essa minha falta para que eu leve um ente querido ao médico? Bom,
Bom, essa é uma dúvida muito comum mesmo. Já está tranquilo, né? Todo mundo sabe que quando o empregado tem um atestado médico para ele mesmo, isso já está pacificado, né? A empresa tem que abonar a falta, né? Não pode fazer desconto nenhum. Mas e o acompanhante, né? É obrigado a abonar, não é obrigado, a empresa tem que aceitar, não tem que aceitar. Novamente, não existe previsão legal, né, prevendo que a empresa deva aceitar esse atestado de acompanhamento. No entanto, é uma bola dividida na questão da jurisprudência, porque realmente depende da situação, né? Nós sabemos que existem casos onde o acompanhante é a única pessoa que o enfermo tem, né? Muitas vezes um pai idoso, muitas vezes um filho pequeno, né? Não tem com quem deixar, não tem com quem levar, e não tenha dúvida, um pai, uma mãe, né, não vai pensar duas vezes antes de faltar no trabalho para levar seu filho que está doente, ou acompanhar seu pai ou sua mãe idosa, né? Em outras situações também. Então, assim, novamente, o empregado ele dependeria realmente de uma convenção coletiva, novamente, para poder socorrê-lo nessa questão da empresa aceitar esse atestado de acompanhamento. Obviamente também existe um pouco de bom senso, talvez, que precisa estar presente aí do empregador, né? Se ficar realmente claro que aquele empregado realmente não está faltando porque ele quer, não está fabricando, né, esses atestados, etc. Na verdade, ele está realmente prestando um serviço aí e atendendo a sua ordem moral, né? Nós sabemos que a parte legal é importante. Não existe lei? Não existe. Mas nada impede da empresa, por bom senso, ou de repente obrigado por uma norma coletiva, se for o caso, de fazer o abono dessa falta. Mas nós precisamos enfatizar que realmente essa atitude da empresa de abonar, ela é facultativa e realmente depende da empresa aceitar ou recusar esse atestado de acompanhamento. Só esclarecendo, né, doutor, que como tem pessoas que não são versadas em direito, que a jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais, quer inferiores, quer superiores, mas principalmente do TRT e do TST. O TRT 15, que a nossa região faz parte, e aí o TST. Não se esquecendo do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. É isso mesmo, né, doutor? Exatamente. Muito bem. Doutor, e o 13º? Mexeu no 13º, como é que é? Ele pode ser parcelado ou não? Mexeu no bolso, é uma complicação, o empregado já fica bravo, eventualmente o sindicato já se fala em greve. E aí, como é que é essa história? 13º, esse ninguém mexe, né? Esse aí garantido pela lei e todo mundo... Ou pelo menos não deve mexer, né? Não deveria, pelo menos, né? Todo trabalhador realmente passa o ano todo, trabalha, né? E fica aguardando, né, por esse 13º, essa complementação, né, esse 13º. Existe sim uma previsão legal dizendo que o 13º ele pode ser parcelado sim. Né? Na verdade, ele pode ser feito o pagamento em duas parcelas. Né? A primeira parcela ela deve ser equivalente a 50%, né, do salário, e a empresa tem até o dia 30 de novembro para pagar. Nada impede que isso seja antecipado. 30 de novembro é a data limite para o pagamento da primeira parcela. Né? Já a segunda parcela, com os 50% restantes, ele deve ser pago não mais, né, não pode exceder a data de 20 de dezembro. Né? Então, primeira parcela tem que ser recebida até dia 30 de novembro, pode ser feita antes, não tem problema nenhum. E a segunda não pode ultrapassar, né, da data de 20 de dezembro. Um detalhe interessante também que precisa ser mencionado, que na primeira parcela não deve ser feito desconto nenhum. Né? Qualquer desconto que venha a ser necessário em termos de imposto de renda, INSS, às vezes uma pensão alimentícia, talvez seja descontado em folha de pagamento, alguma coisa assim, ela deve ser feita essa prestação de contas e o desconto deve ser feito somente na segunda parcela. É o que até o próprio INSS faz. E esse ano estava uma dúvida
se a Secretaria do Planejamento e também o Ministério da Economia iria, e o Ministério também, o próprio INSS, melhor dizendo, se iria adiantar a parcela. Acabou tendo bom senso novamente e aqueles que são aposentados já receberam ou estão recebendo, juntamente com a parcela deste mês aqui, 50% do salário mínimo, perdão, do salário relativo ao 13º. A empresa pode monitorar os e-mails dos funcionários? Essa é uma história antiga, tormentosa. Como é que é essa história? Essa também causa bastante polêmica, né? Geralmente o empregado, ele, em tese, né, ele não deveria estar utilizando o e-mail dele para assuntos pessoais. E aquele que usa realmente fica um pouquinho sensibilizado quando tem, né, o seu e-mail monitorado, né? Eu entendo que a empresa tem direito, sim, de monitorar. Nós sabemos que o empregador, ele tem o poder de direção da empresa, né? Ele tem a capacidade de administrar a sua atividade econômica e, dentre tudo, em virtude dessa sua função, ele precisa proteger, né, essa responsabilidade que ele tem perante terceiros, principalmente. Às vezes um cliente, né, um fornecedor, enfim. Concorrente também. E o empregado, ele não pode exigir privacidade, né, em um ambiente ou extensões daquilo que não é particular. Ou seja, as dependências da empresa, os assuntos tratados na empresa, não são exclusivos do empregado, e sim do empregador. Então, vamos imaginar aquele empregado que fica mandando mensagem para os amigos, né, convidando para a festa, ou dando um feliz aniversário, ou, como o doutor levantou esse ponto que é muito importante, a questão da concorrência, vamos dizer que ele resolva contar, né, um segredozinho ali para alguém de uma outra empresa, mesmo que inocentemente. Ou para um amigo e isso é distribuído na rede. Exatamente. Né? Então, assim, a empresa ela pode monitorar, sim. Ao meu ver, ela deve, no momento que o empregado é admitido, no momento de ser feita a sua integração na empresa, seria importante que a empresa deixe bem claro, né, para esse empregado que esse e-mail que ele vai receber, né, ele vai ser monitorado e deve ser usado exclusivamente para assuntos só da empresa, né, sob pena aí, eventualmente, de inclusive ser advertido, né, ser suspenso, e isso pode implicar até numa justa causa, caso ele não obedeça. É fornecido um documento para ele assinar no momento que ele é admitido, isso vai ajudar bastante, né, e também ter à disposição desse empregado o regulamento interno da empresa, enfim, constar nesse regulamento interno, possivelmente, que a empresa vai sim monitorar o e-mail dele para a proteção da própria empresa. Porque o ferramental é fornecido pela empresa, né? Quer dizer, o computador ligado às redes, seja onde for, ligado à internet, o ferramental pertence ao empregador. Portanto, eu também entendo como o doutor entende, que ele deve editar regras e essas regras serem cumpridas, mas essas regras, num primeiro momento, têm que se fazer claras, como disse o doutor, ao empregado, através do apontamento da assinatura. E você que nos está assistindo, não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos com o terceiro segmento do programa Mundo Jurídico. Hoje focalizando a personalidade jurídica do Dr. Hilton Mascarenhas. Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta ao programa Mundo Jurídico, TV Com, Canal 7. Esse programa que há quase 15 anos leva informação jurídica, de cidadania, de cultura e também de civismo. Em janeiro completaremos 15 anos. E hoje não está sendo de forma diferente, pois focalizamos a personalidade jurídica do Dr. Hilton Mascarenhas. Ele que é integrante da Comissão de Exercício da Advocacia Trabalhista e também da Comissão de Esporte da 24ª Subseção em Sorocaba. Pós-graduado em Lato Sensu em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito da Damásio de Jesus, conhecidíssima. Também graduado pela FAD
em 1999 e é especialista em gerenciamento jurídico pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, dominando os idiomas inglês e espanhol. No segmento anterior, nós falamos de um tema tormentoso, se a empresa pode monitorar ou não os e-mails, os Facebooks, as redes sociais, no qual os empregados acabam, quer queiramos, quer não queiramos, fazendo uso. E também, se o 13º poderia ser parcelado, o doutor explicou que a primeira parcela deveria ser paga até 30/11, se quisessem 2 parcelas, e a última em 20/12. Nós falamos mais sobre direitos até agora do empregado, do trabalhador. Mas ele também tem seus deveres. Ele tem o dever de se apresentar sóbrio dentro da empresa. Ele não pode se apresentar embriagado, sob pena de, eventualmente, ser um dos motivos para a tão malfadada justa causa? Bom, em relação à embriaguez, a CLT, artigo 482, a linha F, fala que a embriaguez no trabalho, né, é uma falta grave. E se isso acontece com uma certa frequência, etc., o empregador pode se socorrer, né, dessa letra da lei para realmente fazer uma dispensa com justa causa. Ocorre que a embriaguez, ela traz uma outra discussão. Esse empregado, ele está sempre bêbado, esporadicamente, ele tem uma dependência química, né, uma dependência alcoólica, ele é um alcoólatra. Se constatado que, na verdade, realmente é uma doença, a empresa ela deveria, talvez, tentar, né, remediar, auxiliar esse empregado para que ele se cure, né? Antes de, eventualmente, talvez, se socorrer de maneira apressada de uma justa causa, talvez afastá-lo, encaminhá-lo para o INSS, para que ele, de repente, tenha condições, eventualmente, de se curar antes de mandar embora, né? Dar uma chance, tentar, talvez, ajudar esse empregado. O que acontece no caso da embriaguez, é preciso realmente constatar se ela é habitual ou se foi um caso específico, lembrando também que essa proteção que a CLT ela dá para o empregador, para ele se socorrer numa justa causa, eventualmente, também é para proteger o empregado. Já imaginou aquele funcionário que exerce uma atividade perigosa, né? E ele sóbrio já exige toda a atenção para que ele não se machuque eventualmente, e ele chega alcoolizado, obviamente seus sentidos vão estar comprometidos e eventualmente pode acabar até se acidentando. E precisa também ver se, como já dito pelo doutor, se ele padece da doença, né, que é catalogada, né, e, salvo o melhor juízo, a terceira doença que mais mata no mundo. Mas há algumas empresas, principalmente as empresas de grande porte, que têm até no seu corpo clínico médicos especializados no alcoolista, naqueles que têm um problema com o álcool, né? É importante destacar que na Justiça do Trabalho, a embriaguez ela tem sido tratada mais como uma enfermidade do que como um vício social. Certo. Então, realmente tem que ser dada essa oportunidade, né, para esse empregado ele realmente se curar. E a empresa tem que fazer parte disso. No viés, na outra mão da questão, a dispensa que o próprio empregado pode dar também para o empregador, não é, doutor? Se ele não cumpre determinadas regras que estão, como dito na nossa primeira pergunta, no contrato de trabalho. Isso também é possível, né, doutor? Sim, de repente ele pode se socorrer de uma rescisão indireta. Exatamente. E essa rescisão direta, ela terá respaldo na justiça laboral, não é isso? Sim, sem sombra de dúvida. E vai produzir efeitos
os mesmos efeitos como se ele tivesse sido demitido sem justa causa, né? Perfeitamente. Isso é interessante também. Isso já é mais um direito do trabalhador. Agora, os EPIs. Nós sabemos que tem os IPIs e tem os equipamentos coletivos. Os IPIs são aqueles de proteção individual. Além da obrigatoriedade de fornecer, é preciso que a empresa fiscalize através da CIPA ou através de órgãos internos. Como é que funciona, doutor? Em relação ao equipamento de proteção individual, número 1, é fundamental que a empresa sim forneça. E não só forneça, mas forneça em bom estado. Né? Nós temos casos aí onde o empregado ele recebe equipamento com validade vencida, equipamento realmente que é passado de um funcionário para o outro, enfim. Agora, a questão de fiscalizar, ela é essencial. Porque, número 1, eu forneço o equipamento, eu preciso treinar aquele funcionário a usar. Às vezes é um equipamento de fácil utilização, pode ser que não seja, pode ser que seja um equipamento um pouquinho mais complexo. Então, além do fornecimento, a instrução de como ser utilizado corretamente é fundamental. E fiscalização, por quê? Nós temos aí muitos funcionários que de repente falam, patrão, não vou usar porque eu estou com uma alergia aqui, sua muito, está me incomodando, eu trabalho melhor sem, eu estou rendendo mais sem, e às vezes o empregador acaba, né, deixando, e é impressionante. Quando ele deixa, que vai lá e acontece alguma coisa. Né? E depois ele não vai poder dizer que não, eu fornecia, está aqui o recibo, né, o funcionário leva o problema para a Justiça do Trabalho, e a empresa responde dizendo que, olha, está aqui o recibo onde ele retirou, onde ele era obrigado a usar, etc. Mas pergunto, a empresa traz provas, né, que ela realmente fiscalizava? Existiam medidas coercitivas, né, para o não uso? Para o não uso, né? Olha, você não está usando, advertência. De novo, suspensão. Né, para poder mostrar que realmente que aquela empresa ela se preocupa com a efetividade do uso. Por quê? O uso é para a segurança e saúde do próprio empregado. E outra atividade que aparece dentro dessa relação empregado-empregador é se o equipamento é compatível. Eu dou como exemplo, gostaria que o doutor comentasse, os protetores auriculares. São protetores, às vezes aqueles de esponjinha, quando mereceriam, pelos decibéis ali oferecidos, aquele de concha. Isso acontece, doutor? Acontece bastante. Muitas vezes o próprio empregador, talvez uma empresa de repente não tão grande, vamos dizer assim, que não detém assim, de muitos recursos financeiros, ela entende, olha, precisa de um protetor ocular. Mas qual? Fala, não, compra o mais simples. Né? Nós sabemos que, e bem colocado pelo doutor, existem diferenças, né, no ambiente. Nesse ambiente se produzem tantos decibéis. O protetor ocular menor dá conta. Agora, nesse ambiente, o barulho é muito alto. O ruído é intenso. Exatamente. O pequeno, o protetor ocular, máquinas exatamente, ela não dá conta. Ou seja, pode amenizar? Talvez. Isso aí vai ser objeto de uma perícia, etc, etc. Mas mesmo que só amenize, ela não impede o problema, lá na frente a empresa vai precisar indenizar. Tá certo. Eu vou aqui linkar duas perguntas, doutor. O acidente de trabalho é sempre a responsabilidade do empregador? E a empresa, tendo o acidente de trabalho, ela deve sempre emitir o CAT, mesmo não havendo o afastamento? Bom, eu vou responder de trás para frente. Em relação ao afastamento, né, a emissão do CAT, independente do afastamento, o CAT, né, o comunicado de acidente de trabalho, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. O empregado, por menor que tenha sido o problema, né, que ele tenha tido ali no acidente, é necessário que seja emitido o CAT, até para fins estatísticos, para fins de proteção, enfim. E em relação à responsabilidade de acidente de trabalho, né, questionado, muita gente acha que, olha, o empregado se acidentou, automaticamente a empresa tem que indenizar. Não é assim que funciona. Né? É necessário ser analisado caso a caso, porque vamos dar aqui o exemplo daquele empregador que forneceu todo o equipamento de proteção individual, as condições de trabalho são favoráveis, etc. O empregado foi treinado,
né, exaustivamente, com uma carga horária às vezes alta, comprovada mediante documentos, e aquele empregado muitas vezes ele foi realmente negligente, né? Muitos casos vai ficar realmente difícil de condenar a empresa. Mas nós também temos uma situação parecida, onde vamos dizer que a empresa fez tudo isso, ela treinou, ela forneceu equipamento de proteção de qualidades, mas ela exige do funcionário uma carga muito alta de trabalho, onde aquele empregado ele pode ficar muito cansado. Nós sabemos que o cansaço ele traz o quê? Desatenção, né? Agora, essa desatenção veio por qual razão, por qual motivo? Nesse caso específico, porque a empresa falou, olha, eu preciso que você trabalhe mais, eu preciso que você dobre no final de semana, eu preciso que você faça isso ou aquilo. Numa situação dessa, creio eu que existe uma boa chance da empresa ser condenada a pagar. Vamos dizer que isso realmente seria caso a caso analisado. Precisa ser comprovado realmente que essa empresa agiu de forma culposa ou dolosa, né, para contribuir para que aquele acidente acontecesse. Tudo isso porque nós consagramos no nosso direito pátrio, nas indenizatórias, a teoria subjetiva, que tem que se provar a culpa, o nexo causal e o dano. Já na teoria objetiva, e se me permite o doutor, nas acidentárias contra o INSS, apenas e não somente que seja segurado, que é o segurador universal, o INSS, nós aí tendo o nexo e o dano. Fim de papo. Porém, na teoria subjetiva tem que se comprovar a culpa. E essa prova, é bom que você saiba, né, doutor? Pertence ao trabalhador. É ele que tem que fazer a prova da culpa. Não é assim mesmo, doutor? Exatamente. Maravilha. Doutor, para fecharmos, o que é assédio moral e assédio sexual no trabalho? Bom, esse acho que deve ser o principal problema, vamos dizer assim, em termos de polêmica, né? Como que eu provo, não provo, existe, não existe, acontece, não acontece? Bom, a gente podia dar uma definição rápida, né, em relação ao assédio moral no trabalho, como uma exposição desses trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras, principalmente repetitivas e prolongadas durante o trabalho. Ou seja, não basta acontecer uma vez, às vezes uma vez só, suficiente? Creio que sim. Mas quando é um padrão, né, daquele empregador, né, geralmente existe uma ligação hierárquica, né, em relação a esse assédio. Geralmente acontece de baixo para cima, nem sempre, mas geralmente acontece dessa forma. Predominam condutas negativas, relações desumanas, né, nessa duração, nesse relacionamento de trabalho, não é um ambiente salutar para o trabalhador. Um chefe que, de repente, assedia o seu subordinado de uma maneira ou outra, às vezes não sexualmente, mas às vezes com piadinhas. Fazendo ele usar um cartaz. Fazendo usar não um cartaz. Não cumpri a minha meta. Não castigos, cumpri. Exatamente, isso. Onde ele coloca aquele funcionário... Ou alguns subjetivos como burro. Exato, dirige palavras realmente de ofensa. Tudo isso a gente consegue configurar como assédio. O sexual, obviamente, ele vai um pouquinho talvez além, né, porque a própria definição traz, talvez teria que ter tido algum tipo de contato físico, né? Talvez essa pessoa que comete o assédio, ele coloca a mão onde não devia. Ou expõe também. Fala palavras ligadas com conotações sexuais, e acaba também divulgando para outros empregados. Exatamente. E aquela pessoa acaba sendo taxada por isso ou aquilo, né? Fica marcada. Eu queria até aproveitar a questão para fazer até um apelo. A gente que trabalha na Justiça do Trabalho, tentando defender os direitos dos trabalhadores, nós esbarramos num problema muito sério, que é a prova desse assédio. Geralmente é só entre os dois. Exatamente. Geralmente acontece numa sala fechada, não tem câmera, né? E às vezes, né, alguém vê, alguém sabe, mas essa pessoa, por medo de uma retaliação, medo de perder o emprego, etc., ela acaba não vindo à frente, né? Fica com uma espécie de medo, né? Fico pensando no seguinte: eu acho que essa pessoa tem um dever moral até com o colega, porque primeiro ela pode ser a próxima vítima, né? Trabalha naquele ambiente, nada impede que ela seja próxima, que ela seja isenta, que ela supere esse medo e seja solidária com aquele colega que realmente precisa, né,
Porque nós sabemos que determinado tipo de assédio causam traumas muito grandes, né? E, por fim, né, não esqueça que esse medo que às vezes as pessoas têm de testemunhar, de dizer, de ir à frente, é que reforça o poder do agressor. A pessoa fala assim, ninguém vai falar nada, tu não tem medo de mim. Né? É isso aí. Eu quero aqui registrar que esse projeto de lei que depois virou lei, era da deputada federal Yara Bernardi, que é sorocabana, e nesse aspecto ela trabalhou muito bem e vai aqui minhas congratulações à mesma. Doutor, o tempo em televisão é imperioso. Nós poderíamos ficar aí conversando, esse bate-papo gostoso, fazendo com que o trabalhador, fazendo com que o telespectador seja bem informado, porém não é possível. Mas ainda nos resta algum tempo para que o senhor, fazendo uso das nossas lentes, também dos nossos microfones, possa fazer as suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, gostaria novamente de agradecer o convite. É uma satisfação muito grande participar de um programa tão conceituado aqui na nossa região, né, que já está caminhando aí para 15 anos. Nós sabemos que não é à toa que ele continua no ar, tenho certeza que ainda vai ficar e permanecer no ar durante muito tempo ainda, trazendo informação para a população, trazendo informação para os próprios colegas advogados, informações essas importantes e fundamentais para o nosso dia a dia. Nós sabemos que quase tudo que nós fazemos aí fora nós respiramos direito, né? Vai comprar uma casa, vai alugar uma casa, vai procurar um emprego, vai casar, né? Vai divorciar, às vezes, enfim. São situações realmente que precisam de uma orientação. Nós realmente temos aí fora colegas de muito gabarito, né? Que realmente contribuem para que esse direito, esses deveres sejam aplicados efetivamente. Em relação ao tema que nós tratamos hoje, nós buscamos tentar falar um pouquinho de maneira diversa, né, para tentar poder abranger o máximo de dúvidas que a gente consegue. Como o doutor disse, o tempo é curto, nós temos aqui assunto para fazer programas dias e dias e dias. Né? Novamente fica aí meu agradecimento, minha admiração pelo doutor Antônio Mascarenhas, e com desejo que o programa continue e você que está nos assistindo continue prestigiando com a sua audiência. Muito obrigado. Doutor, eu quero dizer que a admiração é recíproca e quero dizer que também aquela velha frase, consulte sempre um advogado, porque depois de feito ou um contrato, seja o que for, aí já está feito. Aí nós temos que entrar para tentar mudar aquilo. Antes disso, o advogado consultivo é muito interessante. Portanto, consulte sempre um advogado. E quero repartir as suas palavras elogiosas com a minha pessoa, com toda a produção da TV Com, a diretoria. Vem uma nova fase agora na TV Com o Wellington Kermes. Mas quero agradecer ao Wilson, que é o nosso presidente, e ao Marcelo, que faz com que você, querido telespectador, tenha essa excelência de imagem e de som. Convocando-o para que na próxima semana esteja de frente da TV Com, pois traremos um ou mais de um convidado que levará informação jurídica, de cidadania, de cultura e também de civismo. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. TV Com é a imagem da cidade.